Nesse vídeo, eu trago para vocês sobre as vantagens do divórcio consensual em relação ao divórcio litigioso. Por que é importante, quando a pessoa vai se divorciar, procurar orientação jurídica para ver a melhor forma de fazer o divórcio. E já falo para vocês, de já, que o divórcio consensual é muito mais fácil de fazer em relação à celeridade, em relação a custos, em relação ao desgaste físico e mental entre as pessoas. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, sou mestre em Direitos Fundamentais, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil e milito na área de família. Sou advogado aqui do estado de São Paulo. E antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, passe esses vídeos para seus amigos, para as pessoas terem também essas orientações. E aquele que já se inscreveu no meu canal, eu agradeço de coração. Várias vantagens se encontram no divórcio consensual. Como eu falei no início, em primeiro lugar, ele é mais célere, porque não precisa de audiência. Uma vez assinou a petição, assinou a procuração, instruiu com os documentos, fez o pedido para o juiz homologar, o juiz vai homologar o pedido que o advogado fez. Quem faz todo o trabalho aqui é o advogado. Por isso é importante um advogado da área de família, que conheça da matéria e que possa mediar entre o casal. Porque é muito importante essa mediação. Porque às vezes não é fácil quando o casal está em estado de beligerância, em brigas, esse casal conversar. E às vezes precisa de um mediador, que é um advogado da área de família, que vai conversar com os dois. Se for possível, conversa com um, depois conversa com o outro. Se não for possível, conversar com os dois ao mesmo tempo. O divórcio consensual, ele é mais barato, porque o advogado pode cobrar menos. Tem tabela do divórcio consensual e tem a tabela do divórcio litigioso, que é muito mais caro. O divórcio consensual, por não necessitar de uma audiência, em via de regra, ele é muito mais célere. O juiz só vai homologar aquele pedido. O divórcio consensual não traz aquele desgaste entre as partes, como traz o divórcio litigioso. Porque o divórcio litigioso, geralmente as partes estão em estado de beligerância, não suportam mais. Mas eu falo para vocês aqui que o importante é não se divorciar. O importante é tentar se conciliar e viverem casados. Mas nem sempre é possível. Nós sabemos que o ser humano é dotado de ego, é dotado de avareza, é dotado de orgulhos e às vezes não consegue viver sob o mesmo teto. E aí é preciso pôr fim ao vínculo matrimonial. E o fim desse vínculo matrimonial só se dá por meio do divórcio. No divórcio consensual, já se discute todo sobre os bens. Se tem bens, vai se fazer uma partilha. Às vezes pode fazer uma partilha até antes do divórcio, por meio do advogado que está trabalhando no divórcio, para tentar amenizar um pouco as custas do processo. Porque as custas do processo, a custa judicial do processo, diz respeito ao valor da causa, que é a soma de todos os bens, e aí calcula as custas que é paga para o juiz. No divórcio consensual, não precisa de citação. Por isso, vai eliminar essas custas judiciais da citação do oficial de justiça, vai eliminar a citação por carta. No divórcio consensual, não precisa de dois advogados, a não ser que as partes querem dois advogados, um de cada lado. E aí, ambos conversam junto, os advogados e as partes. Mas se as partes confiam no advogado, pode ser um advogado só. Mesmo porque, eu falo para vocês aqui, ai daquele advogado que vai fazer um divórcio consensual e não dá orientação às partes por igual. Porque o advogado, uma vez ele foi constituído pelos seus clientes, assinar a procuração, assinar o contrato de honorários, o advogado está obrigado
a prestar esclarecimento para as duas partes do mesmo jeito. A atenção que o advogado vai conferir a uma parte, ele conferirá a outra parte. Isso é questão de ética. Nós temos um código de ética que rege sobre a advocacia. E isso é necessário. Tem alguns impedimentos que o advogado ele não pode praticar. Inclusive esse é um dos impedimentos. Uma vez assinou a procuração, entrou com processo, o advogado está obrigado a orientar as duas partes e trabalhar para as duas partes, da mesma forma. A não ser que há algo muito desagradável que o advogado sai do processo. O advogado pode renunciar. Ele pode renunciar ao mandato a qualquer momento se a parte realmente não venha cumprir aquilo que foi determinado no contrato de honorários. Por isso tem um contrato de honorários para determinar como fica o trabalho do advogado e como ficam as obrigações das partes também. O divórcio consensual, ele traz uma certa paz entre o casal, porque não há brigas. Uma vez conciliaram, vai resolver os problemas patrimoniais, os problemas entre filhos, sobre guarda de filhos, por exemplo, se tem filho menor, sobre alimentos para filho, resolve tudo no divórcio consensual. Às vezes, nem sempre é possível pedir alimentos para um filho num divórcio litigioso, porque há uma divergência entre o pedido de alimentos para filho e o pedido do divórcio litigioso, porque o divórcio é uma parte e entra contra a outra. O alimento para o filho é o filho contra o alimentante. Então, isso é importante verificar. Dá para fazer o divórcio de forma consensual? Se tiver dificuldade de conversar com a parte, conversa com seu advogado. E o advogado vai tentar conversar com as duas partes para tentar amenizar. Já sabemos que o divórcio é muito desgastante. Inclusive, às vezes, rompe com uma parte da família. Às vezes, rompe até com o filho ou filha, porque traz briga. Por isso, não há outro jeito. Faça o divórcio consensual. Ouça quem já fez centenas de divórcios. E sempre de forma mais suave. O divórcio litigioso é a última coisa que se deve fazer. Só quando não tem outro jeito. No próximo vídeo, eu quero falar para vocês também sobre o divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio feito em cartório, que tem algumas limitações. Não é como o divórcio consensual feito em juízo, que é esse que eu estou falando para vocês aqui. Esse aqui, qualquer idade dos filhos pode ser feito em juízo. Não precisa provar a culpa de ninguém. Mesmo que há traição, mesmo que há outros tipos de faltas entre os cônjuges, no divórcio consensual não precisa falar nada disso. Uma vez conciliou, entrou com pedido, acabou. Essa é a importância do divórcio consensual. Fora outras coisas também, que não dá para enumerar aqui. É o que eu tinha para falar para vocês sobre o divórcio consensual, sobre as vantagens. Se gostou do vídeo, dê o seu like e fiquem com Deus.